segunda a sábado, o melhor almoço você encontra no restaurante Chapecó Grill. Além de vasta variedade de saladas, pratos frios e quentes, tem a maior diversidade de carnes no grill. Atendimento é das 11 até as 14 horas e há estacionamento coberto. Estamos na Avenida Brasil, sob o Ítalo Supermercados. A S Tintas é o lugar ideal para você dar uma cara nova à sua casa. Além de ter preços bons e condições diferenciadas de pagamento, tem tudo o que você precisa para pintar o seu imóvel, seja ele residencial, comercial ou industrial. Venha fazer uma visita e conhecer as nossas promoções. Estamos na Avenida Ernesto Belter, próxima à La Casa. Chame um de nossos representantes pelo telefone ou no WhatsApp. O número é 49-3344-4365. Há 15 anos, o Destaque Regional gera informação e entretenimento para São Lourenço do Oeste e região. Nossa história começou no jornal impresso. Atualmente, também estamos nas plataformas digitais. Vem com a gente e fique bem informado sobre os acontecimentos no meio político, esportivo, policial e até no agronegócio. Estamos no www.destaqueregional.jor.br. A gente também se encontra nas redes sociais, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube. A você que acompanha o portal Destaque Regional, seja bem-vindo ao Esporte DR. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o xadrez e as competições que estão sendo realizadas em São Lourenço, bem como a organização de um clube de xadrez no município. Para conversar conosco, convidamos dois enxadristas e incentivadores do esporte, o Amor Cassol e o atleta Alexander Manfroy. Sejam bem-vindos ao Esporte DR, gurizada. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os ouvintes aí do Destaque Regional. E então estamos aí para apresentar um pouco aí para a comunidade aí, ó, a ideia do Clube de Xadrez em São Lourenço do Oeste. O Clube de Xadrez em São Lourenço do Oeste é uma ideia um pouco mais antiga do Júnior, né? É dono e proprietário da confeitaria Melita, né? Então, um sonho dele antigamente e a ideia agora da gente é colocar realmente em prática tudo isso. E juntamente aí com o nosso amigo Manfroy, mais o Console, mais o Fernando e os demais aí integrantes, realmente a gente está fazendo agora um torneio, né? Agora no mês que vem, dia 29, vamos fazer um torneio, vai ser um dos maiores da região, né? A ideia aí de colocar mais de 300 jogadores de xadrez, né? Amantes do xadrez, porque além de tudo, o xadrez ele é educacional, né? O propósito do clube em si, que foi constituído como Clube de Xadrez Melita São Lourenço do Oeste, nós queremos aproveitar para levar o nome do município também para outras cidades, outros lugares, mas o propósito dele, juntamente com toda essa equipe, é educacional. A ideia de ir para os colégios, convidar as crianças, os adolescentes a vir praticar o xadrez. Formar novos atletas para estar fomentando esse esporte que tem a agregar muito na vida das pessoas. Uma modalidade que propõe o pensamento rápido por muitas vezes, e que dá uma certa estabilidade para o praticante. É mais ou menos nessa linha a proposta do clube de xadrez? Isso. E essa parte técnica aí, o nosso amigo Alexander pode falar bem como que faz aí todo esse envolvimento das pessoas para vir jogar e como jogar. E o que faz de bom, né, para a pessoa, né, Alexander? Boa noite a todos, eu sou Alexander Manfroy, eu sou mestre nacional de xadrez pela Confederação Brasileira de Xadrez e jogo xadrez desde os meus 5 anos de idade, conta o meu pai, né, que me ensinou. E desde então, sempre o xadrez esteve na minha vida, até mais diretamente até os meus 18 anos. E aí eu tive um momento de pausa, né? Acabei indo para o exército, enfim, faculdade e tal, e retornei, tem agora uns 5, 6 anos, de volta, né, às competições e me envolver com o mundo de xadrez. E agora, com essa oportunidade, né, do Clube de Xadrez Melita, aqui em São Lourenço, então a gente vai conseguir dar continuidade a alguns projetos aí que
que temos em mente para o município de São Lourenço e para o xadrez como um todo, né? Nós temos agora a previsão desse torneio, que é uma etapa do Circuito Regional Oeste de xadrez. É uma etapa que vai premiar os jogadores financeiramente falando, né? Não tem nenhuma etapa hoje no circuito com esse valor de premiação para os atletas, para quem estiver participando, inclusive com sorteios de relógios, né, de xadrez, com jogos de peças, enfim. Então, vai ser um momento marcante para o xadrez aqui da região e para São Lourenço, e em especial para o Clube de Xadrez, né, que está tendo a sua inauguração esse ano, digamos assim, formalmente falando. E daqui para frente a ideia é só aumentar. De uma forma geral, a realização do torneio é a primeira atividade, se assim podemos dizer, do clube de xadrez. É o pontapé inicial do clube. Na verdade, assim, o clube de xadrez ele já está formalizado, né? Ele funciona todas as quartas-feiras lá na confeitaria Milita, no 2º andar. Então, a partir das 18 horas até as 20 horas, 20h30, alguns dias até um pouco mais. O pessoal tem comparecido, né, para jogar, para participar e aprender. Então, nesse aspecto, o clube já está andando, né? Agora, em relação a eventos, esse sim é o primeiro evento do clube de xadrez aqui em São Lourenço. Hoje, quando a gente fala de enxadristas, se tem uma estimativa de quantas pessoas, mais ou menos, praticam o xadrez em São Lourenço? Essa informação... Essa informação também vou ficar te devendo. Mas, assim, aqui em São Lourenço, eu tenho percebido até pelo contato ali com o pessoal do comitê desportivo, né, e dos colégios, enfim, que alguns têm, né, o xadrez na grade, que tem bastante alunos envolvidos, né, principalmente nas primeiras idades, né. Isso é importante para o desenvolvimento da criança, é importante para o desenvolvimento do xadrez como esporte, né, e quem ganha é a criança, propriamente dita, né, o esporte em si, e quem sabe alguns atletas aí que possam despontar com o município aí de São Lourenço. Você comentou que a tua prática no xadrez começou ainda na infância. Com certeza foi uma modalidade esportiva que te proporcionou muitos conhecimentos e muitas amizades. Como é que você avalia o desempenho de uma pessoa que joga xadrez desde a infância contra alguém que está começando já na fase adolescente, na fase mais adulta, se assim podemos dizer? Sim, eu não falo nem por mim, né? Tem pesquisas que já comprovaram, cientificamente falando, que crianças que jogam xadrez têm uma capacidade, né, cognitiva de 10, 20, às vezes 30% a mais do que as demais crianças que não participam. Isso porque o xadrez acaba desenvolvendo, né, uma série de habilidades, fatores, né, cognitivo, memória, atenção. Então, isso acaba impactando, né, e refletindo no desenvolvimento da criança como um todo. Não só no ambiente escolar, né, mas como no ambiente do jogo e para a vida, por que não assim dizer, né? Aos poucos ela se desenvolve como atleta e também como pessoa. Exatamente. Uma puxa a outra. Eu comecei no mundo do xadrez, digamos assim, no meu período escolar, né? Então, joguei vários torneios no período escolar. Eu não aprendi a jogar no colégio, como eu falei, né? Eu aprendi a jogar com o meu pai e estudava em casa. Lia livros de xadrez mesmo, né? Pequenininho, sentava lá, colocava a cadeira de frente para mim, montava o tabuleiro, vinha com o livro e ia passando as partidas e analisando. Naquela época não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né, de internet, de entrar e estar ali o conhecimento. Então, acaba tendo esse contato com o livro físico, né? Hoje em dia tem vários livros que podem ser utilizados nesse sentido, então isso acaba ajudando diretamente a criança, né, no desenvolvimento e indiretamente em todas as áreas aí da... O xadrez ele vem se transformando fortemente, né? Antigamente, para jogar, tinha que ser duas pessoas físicas, presencialmente ali. Hoje, o advento da internet facilita até a própria prática para lazer. Tu consegue jogar um xadrez com um colega que está no outro lado do mundo, diferente do passado, que tinha que estar ali presencial. Acredito que isso seja um avanço para o fomento na modalidade. Exatamente. E esse avanço ele ocorreu tanto nessa interligação, digamos assim, das pessoas, né, ao redor do mundo todo, e também no ambiente de aprendizado. Porque antigamente tu tinha que reunir o pessoal numa sala, né, fisicamente falando,
pegar um livro e para ensinar a garotada, né, a criançada. Hoje em dia tu consegue fazer isso de forma online, né? Tem plataformas aí que o pessoal consegue acessar, consegue ter acesso ao tabuleiro de xadrez, então tu consegue disseminar o conhecimento de forma mais fácil, digamos assim, né? Para gente que está mais para fora do universo do xadrez, às vezes a gente não tem uma noção de como é difícil a progressão dentro da categoria. Hoje você é mestre de xadrez, mestre nacional de xadrez. Em algum momento tu chegou a sonhar ser mestre ou era a tua ambição já desde garoto? Eu jogo desde cedo, né? Então, na época que até os meus 18 anos, quase não se falava muito em títulos de xadrez e era mais difícil para ter acesso a essas titulações, tanto da FIDE, né, que é a Federação Internacional de Xadrez, quanto da CBX, que é a Confederação Brasileira de Xadrez, porque tinham que ser, né, torneios eram bastante específicos, às vezes eram um pouco mais longe, né? Nem todos valiam como rating, né, que é o ranqueamento que é feito ali para que tenha essas pontuações para que você consiga obter esses títulos, né? Então, até aquele momento, eu queria evoluir no xadrez, né? Eu queria sentar para jogar a minha partida e conseguir ganhar do meu adversário. E aí depois, né, quando eu retornei ao mundo do xadrez, digamos assim, esses últimos 5, 6 anos, essas titulações elas acabaram vindo naturalmente. Logicamente, eu já tinha uma base, né, do xadrez, estava, entre aspas, parado, vamos dizer assim, mas tinha o conhecimento adquirido. Então, basicamente, foi, né, analisar novamente algumas aberturas e, né, fazer uma reciclagem de aprendizado ali no meio jogo, estudar finais, né, que é uma parte bastante técnica do jogo, precisa ficar sempre verificando algumas coisas, né, para não ser surpreendido, e isso acaba acontecendo naturalmente, né? Então, o xadrez é isso, né? Inclusive, uma sugestão para os pais e para as mães aí que às vezes têm interesse em colocar o filho, né, para começar no mundo do xadrez. A gente pensa muito errado que precisaria, como que eu posso dizer, colocar a criança no xadrez para ensinar ela alguma coisa. Na verdade, é o contrário, né? Então, esse ensino ele tem que começar muito antes. Então, o pai e a mãe compram lá um tabuleiro de xadrez para a criança, umas peças de plástico, né? Se a criança for muito pequena, porque tem algumas peças que podem soltar ali, umas peças inteiriças, não ter nenhum tipo de problema. E deixa a criança brincar com as peças, sem cobrar nada dela. Se familiarizar com a peça. Exatamente. Então, vai ensinando aos poucos. A criança, às vezes, não está nem falando ainda, mas ela está brincando com o peão, está brincando com o bispo, está brincando com o cavalo, e ela vai se familiarizando com a nomenclatura, né? Vai chegar um determinado momento que ela vai ter um interesse, digamos assim, pelo jogo, pelo tabuleiro, vai querer saber como que coloca as peças, né? Então, isso tem que ser construído ao longo do tempo. Não adianta, por mais inteligente que seja a criança, não adianta colocar ela sentada na frente de um tabuleiro, entre aspas, né, à força, porque não adianta, a criança não vai evoluir. O xadrez, a música e a matemática são 3 áreas que se tem conhecimento de criança prodígio, né? Então, a criança que é superdotada, essa é a palavra. Só que nenhuma delas foram forçadas a fazer nada, né? Foram pelo Então, exatamente. Então, precisa que esses dons, digamos assim, eles precisam ser descobertos, né? E você só vai descobrir se determinada criança, e aí estou falando mais, né, na criança porque esse ambiente inicial, né? Se você colocar a pessoa, ou, né, a criança na frente de um tabuleiro, para ver se ela se interessa e tal, né? Não adianta colocar a criança na frente de um violão, de um piano, e ela não se interessar por música. Não adianta forçar ela que não vai sair. O xadrez assim da mesma forma. Até porque muitos dos jogadores de xadrez encontram na prática uma paixão, não uma obrigação. Diferente de um futebol que tu vai lá e joga força física, exige um pouco mais da concentração e do sentimento da pessoa para estar jogando ali no tabuleiro, vendo, analisando e assim ir evoluindo. Não adianta forçar jogar hoje se amanhã não vai ter o interesse de continuar o jogo. Sim. O xadrez nós temos alguns ritmos de jogo, né, que são clássicos assim, que é o bullet, né, que é o xadrez relâmpago, são partidas de 1 minuto. Aí tem o blitz, que é um pouco mais rápido, mas ainda com pouco tempo, né, 3 minutos, 5 minutos. Tem o rápido, né, que é um pouco mais, 10, 15 minutos, com alguma coisa de acréscimo e tal.
E tem o ritmo clássico, que aí sim, partida de 2 horas para cada jogador, com mais 30 segundos de acréscimo por cada lance. Então, às vezes, nesses torneios, competição de ritmo clássico, os jogadores ficam ali sentados na bancada ali, na cadeira, né, na partida, por 4, 6 horas jogando uma partida. E algumas partidas já duraram dias, inclusive. Aí são outros ritmos, na verdade, né? Porque daí você pode fazer a pausa e tal, mas esse ritmo clássico, os jogadores sentam lá para se enfrentar e eles vão terminar a partida, né? Então, a partida ela vai terminar ou por checkmate, né? na partida, no tabuleiro, ou se um dos jogadores abandonar, ou se acabar o tempo de um dos jogadores. Então, por isso que tem o relógio, né? Então, e esses ritmos clássicos, né? Convencionais que a gente fala, são partidas de 1h30, 2 horas, então a partida demora às vezes 4, 5 horas. E qual é o time do teu jogo? Tu vai para qual das categorias? Então, assim, para o xadrez propriamente dito, digamos assim, o pessoal brinca, né? Mas ele está nos ritmos clássicos, né? Ritmo partida longa mesmo, porque ali você consegue de fato colocar o seu conhecimento, né? Conhecimento teórico de abertura, um conhecimento de meio jogo, um conhecimento técnico de finais. Então, ali você consegue realmente medir força e é o ritmo que vale para a pontuação para que você obtenha normas, né? De mestre internacional, de grande mestre, de mestre FIDE, entre outras. E agora, lógico, para jogar na internet, digamos assim, a pessoa sentar lá no computador na casa dela e querer jogar uma partida, ela não vai ficar 4 horas jogando uma partida, né? Até porque no computador é muito mais cansativo do que no tabuleiro presencialmente. Tem a questão da tela, né, e tal. Também. Mas então no computador geralmente são partidas mais rápidas, né? O mais comum hoje jogado é partida de blitz, né? Que é partida de 3 minutos. A pessoa joga ali a partida de 3 minutos e ganhou, perdeu, vai para a próxima e vida que segue. E vida que segue, né? Às vezes vai lá, treina alguma coisa, né? Lê um livro e tal, adquire um conhecimento, vai para a internet, testa esse conhecimento, como que está se saindo, e vê o que precisa arrumar ou não para conseguir, né, colocar esse conhecimento nessas partidas clássicas. São as estratégias. São estratégias de jogo. O xadrez, a partir do terceiro lance, quarto lance, já existe mais de 1 bilhão de possibilidades, né, de posições que podem ser montadas no tabuleiro. Então, hoje mesmo, atualmente, né, o pessoal fala tanto aí de inteligências artificiais e tal, e até hoje nenhum computador conseguiu esgotar, digamos assim, o xadrez, né? Tipo assim, começando uma partida, independentemente do que eu fizer, eu vou perder a partida porque o computador sabe todas as melhores jogadas. Então, nem o computador conseguiu fazer isso até hoje. E é um dos esportes que mais pode sofrer influência da tecnologia e dos menos vulneráveis à influência da tecnologia. A memória humana e a habilidade humana de leitura de jogo é uma das mais incríveis que até hoje não se tem a possibilidade da tecnologia suprir. É uma curiosidade. Exatamente, né? Cada dia isso fica mais nítido, né? Sim. E aliado a isso, principalmente a garotada mais nova que está vindo, você já vê que, né, tem uma predisposição, que são realmente pessoas, né, crianças ainda, diferenciadas, com uma leitura do jogo totalmente, né, inovadora e tal. E é bacana de ver isso, é legal de ver e acompanhar essa evolução toda. Nós fomos num torneio em Maravilha, faz uns 2 meses, e quando nós estávamos indo no caminho, o pessoal daqui já estava conversando e falando entre eles que de Joaçaba, diz que tem um menino lá de 8 anos, que o rapazinho joga bem. O bicho se vira bem. É diferenciado. É diferenciado. Eu tenho uma história engraçada com ele. Está se referindo ao Kim Paul, é o nome dele. Ele na época que eu joguei com ele num torneio em Florianópolis. Ele tinha 8 anos, ele era, se eu não me engano, ele era campeão brasileiro sub-8. Hoje ele deve estar com seus quase 10 anos já. E eu joguei com ele num torneio Blitz, né, partida de 3 minutos com 2 de acréscimo. E eu ganhei dele a partida, eu estava bem melhor na partida, né, ele não quis abandonar a posição, isso inclusive é muito nítido, né? Quanto mais jovem o jogador, ele vai até o final e, né, não desiste. Vai até tomar o checkmate, enquanto isso não abandona. E o caso dele não foi diferente, foi jogando a partida
E eu estava totalmente ganho já a posição, tinha dama a mais, torre, bispo a mais. E eu lembro porque ele jogava ajoelhado assim na cadeira, porque ele não alcançava no tabuleiro, de tão pequenininho que ele era. E o que me chamou a atenção, e aí é o fato que eu me refiro, foi porque no final da partida eu estava prestes a já dar checkmate, né, para vencer a partida, e eu fui avançando um peão. E quando você chega com o peão na última fileira, você pode promover o peão, né, a uma outra peça, um cavalo, um bispo, uma torre, uma dama. Geralmente se promove a uma dama, porque é uma peça de maior valor, né, no jogo ali. Só que existem determinadas situações que, se o adversário tiver, por exemplo, só o rei, ou tiver outras peças, mas não conseguir fazer nenhum lance, a partida acaba empatando por afogamento. Então, tu tá com um monte de peças lá, mas o adversário não tem como fazer lance, ele não está em xeque, por exemplo, então acaba empatando. E eu fui avançando o meu peão. Quando eu cheguei com o meu peão na 7ª, que faltava uma para promover, que era a lance dele, ele pegou a dama a minha dama, que estava fora já do tabuleiro, e deu na minha mão, né? Num ato de cortesia. Assim, ó, você vai promover a dama, então já pega a dama, né? E aí ele fez o lance dele e eu com a dama. Se eu promovesse a dama na jogada seguinte, afogaria a partida. Né? Então, ele já tinha visto que o rei estava numa posição de afogamento, que fala, quando não tem como fazer nenhum lance, e me deu a minha dama para que eu promovesse. Né? Então, se eu promovesse, teria empatado a partida e não ganha a partida. Né? Então, eu fiz um outro lance, ele teve que mexer o rei, promovi a dama e dei checkmate nele. Então, assim, você vê que, desde criança, e não é só o xadrez, né? Então, é todo esse fator psicológico, tem um fator externo, tem um fator de respeito, né? Um fator de muitas outras circunstâncias que estão envolvidas ali na partida de xadrez, e não só, entre aspas, né, o ato de simplesmente mexer. Não é só pensar peças no próximo lance. Exatamente. O que eu vejo mais o pessoal comentar é que não é a questão de eu ir lá e vencer você, mas sim de você estar jogando, compartilhando conhecimento com a pessoa que está ali junto, né? Trocando experiências. Trocando experiência, né? Isso acontece bastante, inclusive, no final das partidas, né? Os jogadores ali terminam uma partida, né? Enfim, um ganhou, o outro perdeu, ou então empatou a partida. E é muito comum, é muito natural que os jogadores, né, rapidamente conversem ali sobre a posição. O que né, pode ter sido algum erro que tenha sido cometido, por que tu jogou isso e não isso, por que tu fez assim e não assado. Entender a lógica do movimento e não só o movimento em si. Exatamente. Né? E tanto que o começo, eu não participava, né, desse mundo do xadrez. Agora comecei a me interessar um pouco mais, né, e eu vejo assim que quando sento na mesa as duas pessoas, o cumprimento entre eles, o respeito que tem, e o aperto de mão, e cada um deseja uma boa sorte de jogo para o outro, né? Então, tu realmente vê assim que é educacional, é um jogo saudável, né? Isso é interessante. Né? Mais do que competitividade, o xadrez ele promove a amizade. Né? A amizade. Inclusive já teve episódios na história do xadrez, o senhor se referiu à questão aí do aperto de mão, porque antes de iniciar a partida, né, você saúda o seu adversário, deseja ele uma boa partida, né? E isso é de praxe. Uma vez aconteceu, eu não vou me recordar agora, né, quem foram os jogadores, isso é há muito tempo, 1800, 900 e pouquinho, que um dos jogadores se recusou a cumprimentar o adversário no início da partida, porque daí o árbitro fala, podem cumprimentar o adversário e podem iniciar a partida. E o jogador não cumprimentou, né, não estendeu a mão para o outro. E aí ele, né, ficou meio sem jeito, achou que a pessoa, né, que o adversário não tinha visto e tal. Ele sentou, deu mais uma arrumada nas pestas, estendeu de novo a mão para o adversário para cumprimentar. E o adversário deliberadamente não quis responder ao cumprimento e ignorou, baixou a cabeça. E aí ele chamou o árbitro, passou a situação para o árbitro, e o árbitro deu vitória para ele e o abandono. Praticamente um WO. Exatamente, né, porque o jogador se recusou a cumprimentar o outro no início da partida. E nas competições que acontecem na região, esse respeito é notado ou é um pouco mais distanciado às partidas? Não, ele ocorre, né, em todas as competições. Não me recordo, desde que eu jogo xadrez, de ter acontecido algum episódio nesse sentido ou parecido. E aqui também, o pessoal
sempre, né, respeita, cumprimenta, então, e faz parte do xadrez. A pessoa que se dispõe a aprender o xadrez e sentar para, né, para participar de uma competição, isso é dela já, não consegue tirar isso da pessoa. Então, às vezes é muito doutrina, né? É muito mais educacional, o hábito pessoal, cultural, do que praticamente uma prática esportiva, né? sim, o xadrez ele envolve muitos fatores, né? Igual eu disse, fatores externos, fatores psicológicos, fatores de conhecimento, cognitivos. Então, é um apanhado de tudo um pouco. Tá certo. Dia 29 de outubro tem uma das competições que vai acontecer em São Lourenço. É uma das promoções do clube de xadrez e que promete trazer o maior número de enxadristas da história do município. Isso. Então, aproveitando, né, Felipe, para convidar aí os amantes do xadrez, quem joga aí na região, na cidade, não só para o dia do torneio, mas sim para que, se quiser participar, vir treinar, vir aprender, vamos ter os professores ali, mestres, que nem o Manfroy, que vai estar ensinando, vai ser professor também lá na Confeitaria Melita toda quarta-feira, então a partir das 6 horas da tarde. A gente estende sempre até as 9 horas da noite, né, que é o horário de atendimento nosso. E que estão convidados. Podem vir só participar, não tem questão nenhuma. A partir do momento que a pessoa quiser participar do clube, ser um membro do clube, participar e querer ir jogar fora nos torneios, ela tem que se associar. A partir desse momento, paga-se uma mensalidade, né, e pode ir participar, ganhar medalhas, ganhar troféu, entendeu? O clube, ele, até o momento, a gente faz uma forma que banca o transporte, as inscrições, a alimentação, né? Então, assim, se a pessoa for menor de idade, tem que ter o acompanhamento do pai ou da mãe, isso é interessante, tá? Trazer junto, para conhecer as pessoas, quem estão envolvidos lá. E também, se tiver interesse, o pai e o filho, como tem já casos lá, que toda quarta-feira estão lá jogando os dois, né? Um incentiva o outro. Isso. Então, e o torneio vai acontecer, vai ser o primeiro, né? É um desafio, né, Manfroy? Que a gente teve assim, vamos montar o clube de xadrez, desde o mês de maio que a gente vem falando e dando início aos processos legais. Temos uma equipe já de competidores e parceiros e jogadores e da diretoria já. Então, ali são em torno aí de umas 15 pessoas já que estão envolvidas nesse processo. E o desafio foi realmente, vamos fazer o primeiro torneio do clube, nós queremos deixar marcado na história regional aí que seja um dos maiores, né? Tanto que a premiação a gente pode até comentar, né, Felipe? Além de medalhas e troféus, que são aproximadamente mais de 50 premiações, vai ser o absoluto, vai ter sub-18, 16, sub-14, 12, 10 e 8, né? Com medalhas e troféu, nós vamos ter um valor de R$5.000 que será distribuído, então, para as primeiras premiações, né? Então, isso está sendo também, além de ter a competição em si, vai ter esse atrativo aí do pessoal vir de fora, né? Para participar, né? E nós temos aí já confirmado aí de cidades aí de vir com 40 competidores. Nós estamos falando assim, nós anunciamos já faz 2 semanas, né? 15 dias, então o movimento é bem grande, né? A gente vai ter almoço nesse dia, almoço. Quem quiser lá prestigiar também pode almoçar lá, não tem nenhuma restrição nenhuma. O torneio vai começar às 10h45 da manhã no domingo. 10h20. 10h20? 10h20 da manhã e vai se estender até a tarde, né? Eu não lembro mais qual que vai ser a categoria do torneio, Manfroy. O ritmo é rápido. Ritmo rápido, né? E, aproveitando também, a gente tem alguns patrocinadores e apoiadores, né? Algumas empresas que nós gostaríamos de comentar também, podemos comentar, sim, né? Fica à vontade. Felipe, então aí agradecer aí a participação e o patrocinador, o Cicobi, grande parceiro nosso aí, Panceiro Material de Construção, Inove, Vidraçaria São Lourenço, Deon Supermercado, Casa Grande Imóveis, Sorifix e a Farmácia Bem-Estar. Então são nossos apoiadores aí que vão estar também ajudando, né, no apoio financeiramente para que realmente esse evento seja um dos maiores aí da região, né? Um fomentador da prática do xadrez. Isso. E lembrando sempre que a ideia é mostrar para a comunidade de São Lourenço que o xadrez pode ser muito mais maior do que já existe, né?
E também nós temos aí todo o apoio aí da Prefeitura Municipal de São Lourenço do Oeste, o CDM, né, que estão nos apoiando também, já se prontificaram em nos ajudar desde a organização, que eles já têm uma expertise mais nesses eventos aí, né? Vão estar junto com nós aí para realmente o evento ser um sucesso. A etapa é a 10ª etapa do circuito catarinense. É o circuito regional oeste. Regional Isso. Oeste. É do circuito catarinense, né? De certa forma, o regional ele acontece isolado ou ele se soma ao território estadual, a pontuação? Não, a pontuação ela independe dos jogadores, digamos assim, né? Pode inclusive ter jogadores e nós teremos jogadores de outros estados, inclusive participando da competição. Eu mesmo tenho contato com o pessoal lá de Cascavel, né, Paraná, que já me disseram que muito provavelmente estarão, inclusive já pagaram a inscrição do torneio. Então, é um torneio que nós estamos esperando uma boa quantidade de competidores, né? É um torneio, ele vai ser feito, inclusive, lá no centro de eventos, é um local bastante amplo, em razão do quantitativo de jogadores que nós estamos esperando. É uma etapa do circuito, então, São Lourenço, não lembro, não me recordo agora quando foi a última vez que sediou, se é que sediou alguma etapa. Sediou o professor Marcelo 2017, falou, se eu não me engano. Acredito, mas não foi nessa proporção. Foi por aí, né? Mas esse é para ser o maior torneio, né, aqui de São Lourenço e da região, em razão da premiação, principalmente, porque isso acaba atraindo jogadores, né, de nível mais alto, né, jogadores mais fortes que acabam vindo em razão da premiação. E esse circuito ele acaba englobando, digamos assim, toda a meninada aí, a molecada que vem, né, que participam dos torneios escolares, e eles acabam vindo para jogar, né? Então, como o Valmor falou, tem a categoria sub-8, a categoria sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16. Então, essas categorias, elas concorrem entre elas. Então, o sub-8 só joga entre os sub-8. E assim até o sub-14, sub-16. E aí, quem tem mais de 16 anos em diante, seja homem ou mulher, vai jogar só a categoria absoluto, né? Então, vai jogar todo mundo contra todo mundo, digamos assim, no mesmo torneio, mas a premiação ela vai ser separada. Então, tem a premiação do absoluto, que vai premiar do primeiro colocado, sendo o primeiro R$ 1.500, né? Mais um troféu, mais uma cesta de patrocinadores, enfim, até o 10º lugar, que também vai ser remunerado, né? E tanto no masculino, no feminino também vai ter premiação em dinheiro, vai ter os destaques daí para o sub-18, que não tem categoria à parte, mas vão estar jogando junto. Então, o torneio a gente espera poder aproveitar esse momento, né, de criação do clube, e foi justamente essa a nossa intenção, de conseguir dar visibilidade para o município, para o esporte, né? Então, a questão do dinheiro, digamos assim, dos patrocínios, é isso, né? É conseguir aumentar a visibilidade do xadrez, do esporte, do município, do clube de xadrez, para que esse seja o primeiro de vários torneios aí que a gente pretende sediar. Você comentou, são duas as perguntas que eu venho para te fazer. A primeira é sobre as inscrições, como é que faz para se inscrever na competição? E uma outra situação, uma dúvida de curioso e até jogador em algum momento. O torneio ele vai ser eliminatório por rodada ou ele vai ser por seleção de chaves? É um sistema suíço que fala, né? O jogador ele vai jogar 6 partidas, independentemente se ele perca a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Ele vai jogar. Não é um critério eliminatório. Esse critério ele é usado em alguns torneios bastante específicos, como a Copa do Mundo de xadrez, por exemplo, tem esse critério que você se referiu de eliminação, né? Conforme perdeu, vai embora. Não joga mais. Mas esse torneio ele vai usar o sistema suíço de emparceramento. Então, quem vai ganhando, vai jogando com quem vai ganhando e assim sucessivamente. Mantém o nível de jogo. Isso. E aí até que, né, no final, e aí isso depende da quantidade de jogadores, né? Se vier um número muito acima de jogadores, aí a gente precisa talvez estender para 7 rodadas ou 8 rodadas. Acredito que talvez 7 rodadas serão necessárias, para que a gente consiga chegar no final dessas 7 rodadas e ter o campeão, né? Que foi o jogador que mais se destacou, que venceu mais partidas ou que, embora empatando, tenha ficado na frente do outro em alguns critérios de desempate. Mas, então, a pessoa vai jogar todas as partidas. Serão 2 partidas no período da manhã,
começando às 10h20, e as demais, as outras 4 no período da tarde, e se houver necessidade de uma 7ª rodada, daí na sequência. E com a previsão para terminar aí final da tarde, né? 5h30, por aí. Ele vai por classificação de vitórias, né? Assim, quando a pessoa ganha a partida, ela ganha 1 ponto. 1 ponto. Né? Se ela perde, ela fica com 0. E se a partida empata, cada um ganha meio ponto. Então, o chaveamento, quem vai ganhando, vai jogando com o outro que ganhou, e assim sucessivamente, né? Felipe, lembrando que o rating também, né? Vai contar no rating. Isso, a gente vai ter movimentação de rating FIDE e rating CBX, né? Que é da Confederação Brasileira de Xadrez, e da Federação Internacional de Xadrez, que é a FIDE, né? Então, esses torneios com movimentação de rating, eles acabam também atraindo, né, a atenção dos jogadores e de competidores, justamente porque tem essa movimentação. E esse rating, né? São torneios específicos que valem essa movimentação que a gente fala, não é qualquer torneio. Tem isso. Exatamente. Então, isso a gente, né, fez questão de colocar valendo essa movimentação para conseguir, né, incentivar o pessoal a comparecer aí e até elevar o nível da competição. Né? Exatamente. E tanto que isso, a equipe de arbitragem vai ser da confederação, né? Sim. Então, são árbitros, eles precisam, né, ter homologação pela FIDE, né? Então, são árbitros internacionais de xadrez que jogam, senão não vale a pontuação pela FIDE, né? Então, tem todo uma parte bastante burocrática por trás, né, Valmor, para preparar o torneio. Então, eu pretendo jogar o torneio, eu vou jogar o torneio, mas a gente está envolvido na organização e qualquer evento, as coisas vão, né, inflacionando e sempre tem bastante coisa para fazer, para correr atrás, premiação, patrocinador, local, alimentação, hospedagem para o pessoal que está vindo de fora. Então, é muita coisa que a gente precisa correr atrás para conseguir acolher da melhor forma possível, passar uma boa imagem do município para que retornem no futuro breve aí em outros torneios. Né? Uma série de desafios aí pela frente para a organização. nós estamos com uma equipe aí que dá para parabenizar todos, né? Principalmente a diretoria, todo mundo bem empenhado, envolvido, né? Todo mundo dando a sua contribuição aí e se disponibilizando em ajudar. Isso que é importante. Dentro de qualquer clube, qualquer instituição, quanto mais pessoas você tiver com vontade de fazer aquele evento ser positivo, conta muito, né? E nós estamos com uma equipe legal. Né? Com certeza vai ser um evento de sucesso. Já está sendo, né? A procura, pelo que eu estou sabendo, tá grande. Então, já se tem uma prévia de sucesso aí pela frente. Sim. Até desculpa de interromper, me perguntou sobre a questão das inscrições, né? Sim. Então, as categorias é R$20 o valor da inscrição e para o absoluto R$30, tá? Isso se essa inscrição for feita e paga até a sexta-feira anterior ao evento, que vai ser no dia 27, né? Se as inscrições forem pagas depois, daí é R$50 por jogador. Né? Então, é um valor simbólico, né, de R$20 para as categorias e R$30 para o absoluto, perto do tamanho do torneio e das premiações. E tem tudo para ser um sucesso. O Sub-8, a gente vai premiar, né, com a medalha todos os competidores do Sub-8, uma medalha de participação, digamos assim, para incentivar a garotada e o pessoal a E o link para acessar as inscrições é? Nós temos o folder do clube e temos também... tem que ver para a gente disponibilizar o link daí para o pessoal fazer a inscrição. A inscrição, né? Uhum. E tem o Instagram também, Clube de Xadrez Melita São Lourenço do Oeste. Pode estar todo mundo acessando lá, que vai estar lá as informações. As inscrições e as atualizações da competição vão estar por ali. Tudo lá. Lá no Instagram mesmo tem, né, o link, tu clica lá, vai ter o link, e aí nesse link vai abrir uma planilha lá para você preencher, um formulário, melhor dizendo, coloca suas informações, vai ter a chave Pix para fazer o pagamento e depois encaminha o comprovante junto e já está feita a inscrição. Felipe, como vai ser um clube sem fins lucrativos, também vai estar todas as informações do clube lá no Instagram também, para quem quiser acessar. O que for arrecadado se investe na prática, na competição e também na prática. Isso aí. Essa é a intenção. Jovens, mais alguma consideração? Acho que vamos aproveitar o espaço para convidar, então, novamente, né, Manfroy, todos para não só participar do clube, dos treinamentos, ser sócio do clube, mas também para o torneio do dia 29. Serão bem-vindos. Né? Aproveitando, Felipe, convidando você também, porque nós sabemos que você também pratica o xadrez, né? E também fazer cobertura, né? Estaremos presentes. O Sport DR vai estar presente nesse evento, com certeza. Ok, obrigado, então.
Ô, amor, bom aprendizado, que sei que tu está no caminho da aprendizagem. Manfroy, boa sorte e bons jogos. Obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã com mais informações do Esporte BR. De segunda a sábado, o melhor almoço você encontra no restaurante Chapecó Grill. Além de vasta variedade de saladas, pratos frios e quentes, tem a maior diversidade de carnes no grill. Atendimento é das 11 até as 14 horas e há estacionamento coberto. Estamos na Avenida Brasil, sob o Ítalo Supermercados. A S Tintas é o lugar ideal para você dar uma cara nova à sua casa. Além de ter preços bons e condições diferenciadas de pagamento, tem tudo o que você precisa para pintar o seu imóvel, seja ele residencial, comercial ou industrial. Venha fazer uma visita e conhecer as nossas promoções. Estamos na Avenida Ernesto Belter, próxima à La Casa. Chame um de nossos representantes pelo telefone ou no WhatsApp. O número é 49-3344-4365. Há 15 anos, o Destaque Regional gera informação e entretenimento para São Lourenço do Oeste e região. Nossa história começou no jornal impresso. Atualmente, também estamos nas plataformas digitais. Vem com a gente e fique bem informado sobre os acontecimentos no meio político, esportivo, policial e até no agronegócio. Estamos no www.destaqueregional.jor.br. A gente também se encontra nas redes sociais, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube.